CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN que estão nos acompanhando aqui no CBN Tecnologia dessa sexta-feira. Pois é, por falar em tecnologia, Gilberto, há pouco eu conversava com uma voluntária que criou um projeto de agendamento, né, para as vacinas da Covid, a Clarissa Frasson. E olha só, a iniciativa é excelente, porque assim, por mais que a gente tenha até habilidades, né, com smartphone, com computador, o negócio é corrido mesmo na hora de agendar. Todo mundo precisa de uma ajudinha, de praticamente um exército para se mobilizar aí nesses agendamentos. E para aquele público que é mais com mais idade, né, que foram inclusive os primeiros a serem imunizados, eu fico imaginando o desafio que foi para eles. Exatamente, Fernanda. Esse projeto de auxílio, né, às pessoas de marcação de vacinas realmente é bem interessante. Muitas pessoas têm dificuldades de usar o aplicativo, até usar o celular para poder entrar na aplicação, fazer lá o seu registro, preencher os campos. Realmente é uma coisa bem interessante mesmo. Isso aí. Bom, a gente segue aqui agora, vamos falando um pouquinho de vai dar namoro, aqueles sites de relacionamento e aplicativos. Tem problema por lá também? Tem alguns problemas, viu? Pelo menos a gente tem que ficar um pouco mais atento a essa situação. Os aplicativos de relacionamento, Fernando, realmente se tornaram cada vez mais populares, estão se tornando cada vez mais populares, né? E com o aumento desse serviço, alguns problemas de segurança também a gente tem observado nessa questão, né? Então, a maioria desses aplicativos, eles exigem, ou pelo menos solicitam, que os usuários compartilhem informações pessoais, né? E aí, essas informações podem ser utilizadas contra até a própria pessoa, né? Então, essa é uma questão importante que tem que estar atento a essa situação. Muitas vezes as pessoas trocam seus próprios celulares, número de celular, né, com uma pessoa que ela se sentiu atraída ou se sentiu interessada naquela pessoa. E aí, nesse caso, tanto na questão do telefone como na questão de informações pessoais, a privacidade da pessoa acaba ficando comprometida, né? Porque, inclusive, alguns aplicativos desses solicitam até geolocalização, né? Ou seja, a pessoa diz onde é que ela está, porque alguns aplicativos desses, eles identificam, por exemplo, pessoas que estão num certo raio de ação. Então, a pessoa coloca lá que eu tenho interesse em conhecer novas pessoas, ou companheiros ou companheiras, num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e aí, para isso é preciso que cada um dos participantes dê acesso ao aplicativo, à sua geolocalização, ou seja, ao GPS do seu celular, para saber onde é que está. Então, essa é uma situação. E aí, dá margem, por exemplo, que chantagistas usem esses aplicativos para criar perfis falsos, pode criar até relações online com essas pessoas, ganhando a confiança da vítima e aí, posteriormente, enviando algum tipo de malware para essa pessoa, exigindo algum tipo de dinheiro, caso tenha algum tipo de relacionamento um pouco mais íntimo nessa situação. Então, essa é uma questão interessante, né? Alguns desses aplicativos, eles falam que são gratuitos, por exemplo, e, na medida do tempo, eles vão pedindo algum tipo de colaboração para poder continuar tendo acesso àquelas situações, né? E aí, como eu comentei naquela questão lá dos golpistas, você tem uma série de relatos, inclusive, de extorsão, né, usando esse tipo de aplicativo. Então, o que é importante, né, nesse caso? Prestar atenção bastante nos dados que você está cedendo na hora de utilizar um aplicativo como esse. Então, ou seja, cuidado com as permissões que você dá a esses aplicativos. Talvez o aplicativo queira ter acesso à sua lista de contatos, a sua localização pelo GPS, então cuidado nessa situação. Cuidado quando você acessa esses aplicativos através de algum tipo de rede, né, que não seja uma rede que você conheça, então a rede da sua casa, uma rede de um amigo, né? Cuidado com o uso, a gente já falou sobre isso, sobre redes Wi-Fi públicas, né? Nesse caso, né? Muito cuidado, por exemplo, no envio de fotos íntimas ou fotos eróticas a um desconhecido, a pessoa muitas vezes não tem conhecimento de quem é do outro lado. Isso aí pode reverter contra a pessoa quando esse golpista começa a fazer algum tipo de extorsão. Falei de extorsão um pouco antes, né? Ou seja, de ameaçar liberar aquelas fotos para a internet, por exemplo, a não ser que a vítima envie algum tipo de compensação financeira para o golpista. Então, ou seja, também é uma questão que tem que ser
observada nessa situação. Cuidado na exposição da sua intimidade, inclusive nas suas rotinas, aonde você vai, talvez locais que você frequenta habitualmente, nesse caso, ou hábitos que você tem nessa questão, isso é bem importante, né? Então, essa é a questão. No caso aí dessas fotos, Gilberto, nem só golpista, né? Não se deve compartilhar isso com ninguém, você não sabe o que as pessoas vão fazer com isso? Exatamente, né? Não, você não sabe, inclusive, assim, a pessoa até poderia ser uma pessoa bem intencionada, vamos imaginar, né? Com que você compartilhou, por exemplo, essa foto. Só que você não sabe como a pessoa está cuidando do telefone dela. A pessoa que recebeu sua foto pode ter o seu telefone invadido e aquelas fotos pararem na internet sem, obviamente, ter sido de propósito, né? Mas assim, a gente nunca sabe nessa situação. Uma vez que você publicou alguma coisa na internet ou enviou alguma coisa de forma digital para alguém, você perdeu completamente o controle daquele conteúdo. Então, isso é uma questão que é importante de você ficar atento nessa situação. E aí, cuidado com o seu próprio telefone, a parte de antivírus, a gente falou sobre isso, cuidado com a sua navegação, né? E aí, converse com pessoas, né, que você dê preferência a pessoas que conhecem amigos seus, então, ou seja, são aquelas pessoas que você viu que são conhecidas também, tem um círculo de amizade. Então, essa é uma questão nesse caso. Então, alguns cuidados, né, nesses aplicativos são bem interessantes, ajudam você a ter um contato com mais pessoas, né, assim, e longe aqui de estar falando de não usar, né, mas é usar com consciência de que pode ser que você seja vítima de algum tipo de golpe desse, então para evitar esse tipo de situação. É isso aí. Acho que é sempre bom prevenir do que remediar, não é mesmo? Exatamente. Depois é bem mais complicado de corrigir, caso você seja vítima de algum tipo de golpe dessa natureza. Isso aí. Vamos para os nossos destaques da semana no Viralizou. Viralizou. O que viralizou, meu amigo? Muito bem, Fernando. Vamos lá. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana agora foi que a gente está observando uma série de grupos no WhatsApp relativos ao Pix, né? Estão viralizando, né? Mas, na verdade, esses grupos podem ser golpes. Na verdade, esses grupos, o que acontece, né? Uma pessoa cria um certo grupo de WhatsApp relativo ao Pix, e aí as pessoas que entram nesse grupo, na verdade, têm que fazer um certo depósito de valores muito baixos, de R$ 1 a R$ 5, via Pix para o coordenador do grupo. E depois essas pessoas que fizeram o depósito, né, podem abrir outros grupos também da mesma situação. Ou seja, isso é uma pirâmide, né? Ou seja, a gente já viu isso aí várias vezes acontecendo por aí, só que agora usando o Pix e usando o WhatsApp. Então tem que lembrar que pirâmide, né, no caso brasileiro, crime, os esquemas de pirâmide são considerados crimes contra a economia popular, e a gente sabe como termina esse tipo de situação, ou seja, a pirâmide de uma hora não mais se sustenta, e aí quem colocou dinheiro perdeu dinheiro nessa situação. Quem ganha sempre são os primeiros, mas os últimos sempre perdem dinheiro nessa situação. O valor pode ser baixo, normalmente esses valores exigidos são pequenos, a parte de R$ 1 a R$ 5, mas mesmo assim é uma pirâmide, né, para isso, né? Outra notícia dessa semana, que pegou muita gente de surpresa, é que o Facebook planeja lançar um relógio inteligente, um smartwatch, né? Ou seja, então, vazou, né, na internet que o Facebook planeja lançar um smartwatch no próximo verão do Hemisfério Norte, agora, né? No caso lá do Hemisfério Norte, agora em julho, né? Para isso. O smartwatch ele vai ter 2 câmeras, né, ao que tudo indica, e vai ter uma tela destacável interessante sobre isso aqui. Então, vamos esperar que o Facebook agora está indo para um outro segmento de mercado, né, saindo das redes sociais e agora querendo vender também um smartwatch. Eu fico pensando só assim, se ele já espiona, né, tudo que a gente faz dentro da rede social, no Facebook, imagina o que ele não vai espionar com o relógio no pulso da gente, né? Então, ou seja, é para ficar com o pé atrás, né, nessa situação, né, para isso, né? E muito nessa bom. semana também saiu... Oi. Eu falei muito bom, sim. E a semana também saiu um resultado de uma pesquisa, né, das operadoras de internet aqui no Brasil, tanto de dispositivos móveis quanto de internet fixa. E, na verdade, o resultado para a internet móvel, né, quem está realmente bem na frente nessa situação foi a Claro, né, com
uma diferença bastante grande entre o segundo colocado, que foi a Vivo na internet móvel, estou falando, né? Ou seja, velocidade de internet móvel, tanto de download quanto de upload. E no caso da internet fixa, há uma inversão, ou seja, a Vivo ficou em primeiro lugar, né? Bem próximo da Claro, também nessa situação de velocidade de upload e download para isso. Então, quem está preocupado lá em acompanhar essas estatísticas, né? Essa pesquisa dessa semana fez um ranking bem interessante lá de acesso à internet móvel e internet fixa, e aí fazendo uma dobradinha, né, entre, Claro, no caso de internet móvel, e Vivo no caso de internet fixa para isso. Uhum. Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas de ouvintes. Eu tenho o Claudenir. O Claudenir te perguntando, Moto G30, novo. Ele está pesquisando um pouquinho sobre esse telefone, se você já tem alguma informação. Eu vi uma estatística bem inicial dele, parece um bom aparelho, assim, a gente não tem, eu não tenho ideia de valores ainda, que eu não cheguei nesse tipo de pesquisa para saber se realmente compensa em relação a isso, mas parece um bom aparelho, né? Eu vi uma rápida pesquisa que foi feita, uma análise que foi feita dele, para isso. A gente pode até trazer uma análise mais detalhada na quarta-feira, Fernando, sobre isso. Ok. O Kiko, ele está dizendo que quando ele pesquisa no Google, através do Android dele, aparece uma mensagem dizendo o seguinte: atualize já o cleaner do seu Android ou o desempenho do seu celular será prejudicado. O que é o cleaner? Cleaner é uma ferramenta de organização dos celulares, ou seja, ele libera, por exemplo, espaços de memória, verifica aplicativos que não estão utilizados há bastante tempo. Eu diria assim, o CCleaner, né, o Cleaner, ele era bastante útil antigamente, nas versões mais antigas, principalmente do Android, né, para isso. As versões mais novas do Android, o Cleaner não é mais um aplicativo exatamente necessário, porque o próprio smartphone ele já tem funções lá de administração do celular e já faz praticamente todas as funções que o Cleaner faria, né? Que era verificar aplicativos que estão na memória, mas não estão sendo utilizados, né? Aplicativos que estão em execução, mas também não estão sendo utilizados, né? Ajuda a organizar a memória para limpar arquivos que não estão mais sendo necessários para isso. Os aplicativos, o Android novo, na verdade, né? Os mais novos, né, as últimas três versões do Android para trás já tem esse aplicativo interno que não é necessário mais o Cleaner. Eu prometi voltar com uma última pergunta, porque o nosso ouvinte é do Rio Grande do Norte, é o Ricardo, e ele pergunta, Gilberto, se há necessidade de desligar um smartphone pelo menos uma vez por semana. Então, Ricardo, obrigado aí pelo envio da pergunta. Não é necessário, viu? Ou seja, o smartphone ele tem um funcionamento já natural, o próprio sistema operacional já faz até algum tipo de controle nessa situação. Então, ou seja, não tem necessidade de você desligar o celular. O que você pode fazer algumas vezes é dar uma olhada nessa questão que eu comentei um pouco antes aqui do repórter CBN, que é você usar essa opção de dentro do Android mesmo, de verificar, né, se tem alguma coisa que pode ser melhorada do funcionamento do celular. Basicamente isso que entra lá na parte de opções, né, a parte de avaliação do aparelho, né, ou seja, assistência do aparelho. E aí ele já tem todas essas funções, mas não é necessário desligar o smartphone semanalmente, por exemplo. Ok. Gilberto, muito obrigada. Bom final de semana. Até quarta que vem. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.